Voltando atrás, o Chico falou que a torcida do Palmeiras não está crescendo. Eu acho que está crescendo sim, viu? Porque na minha época era o Parque Antártica, ali atrás ficava a turma do amendoim. Agora a torcida do Palmeiras está bem cheia, está bem completa, está bem firme. Eu falei numa entrevista antes do final do ano, eu não sou de acordo da venda do Endrick. Foi muito precoce a venda dele, segundo o meu ponto de vista. Vendo o jogador que o Palmeiras tem na mão, eu acho que quando ele tiver que ir embora, o Palmeiras vai chorar muito. Porque esse garoto vai valer muito mais do que ele foi vendido, no meu ponto de vista. Acho que vai valer mais? Eu acho que sim. Porque centroavante, goleador, a idade pouca, eu acho que vendeu bem, mas eu acho que lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender, do meu ponto de vista. E o São Paulo teve esse jogador. Desculpa, Flávio, era essa a minha pergunta. Estourou um vídeo no final do ano, né? Quando da venda, confirmada da venda do Endrick, ele lá no São Paulo. O Júlio falou, o mais idiota o Júlio falou em duas um respostas potencial. aqui da estrutura de Cotia, formação de atletas, falou de milhões de dólares e no final do ano que acontece uma venda milionária do Endrick e estoura um vídeo que começa a invadir as redes. O Endrick com a camisa do São Paulo, isso aconteceu com algum jogador, não dei certo lá na base do Palmeiras, mas fui no Corinthians. Só que esse vídeo, é impossível que ninguém lá no São Paulo tenha visto que o Endrick era uma joia a ser lapidada, Júlio. Como o Endrick foi parar no Palmeiras e não é você hoje que está recebendo toda essa grana pela venda do Endrick? Esse dinheiro aí que foi anunciado pagaria quase toda a dívida. É verdade. Quase toda a dívida. Já pensou? Eu coloco, Garrafa, esse tema, eu até coloquei isso no conselho, na tribuna do conselho, lamentando muito, né? Claro que eu também ninguém precisa culpar ninguém, porque às vezes acontece, acho que ele tinha 9, 10 anos quando foi, aí tem aquela coisa de jogador que passa, estoura lá, brilha lá. E o que eu só queria saber nessa época, não lembro exatamente quando foi, mas qual o tipo de protocolo que teve? Porque hoje, Flávio, um garoto vai fazer um teste, o Tadei, um cara que brilhou mundialmente, então ele é dispensado, mas ele tem hoje uma nota de vários observadores e um protocolo para você entender e todos assinam. Se é goleiro, o Zete assina, o diretor assina, porque amanhã, mas não é que culpar, mas dizer, teve um processo. Nesse caso do Endrick, eu não descobri esse processo aí. Eu quero saber como ele foi, né? Como é que ele foi, quem avaliou, por que ele foi dispensado, porque senão fica aquela história, não, o pai pediu uma casa, pediu um emprego, aí fica uma coisa subjetiva. Falaram em torno de R$150, o São Paulo não pagou 150 para o pai do Endrick. Aí você não sabe, eu não quero culpar ninguém, responsabilizar ninguém, não é não é o meu objetivo. Eu só quero entender se tem um protocolo de avaliação. Você vai atrás disso. Eu vou. Tem uma apuração em andamento. Tá falando de... Eu tô querendo. Mas o Flavito, aí que tá, o que o presidente tá falando, aí eu já vou puxar pro nosso lado, né? O Santos, quando tinha 7 boleiros lá, foi os anos que o Santos mais revelou jogador. Isso é fato. Estou tratando fato. Entendeu? E na época do São Paulo sempre nunca teve esse negócio de ter muito boleiro na base do São Paulo. Então só tem o Zete lá isolado. Quer dizer, então, aí eu já discordo do presidente. Eu acho que a base, quanto mais boleiro, que ele tem uma visão diferente se tivesse um boleiro lá, certamente ele diria assim, pelo amor de Deus, vamos investir nesse cara. Até porque o São Paulo sempre, o presidente sabe disso, nas gestões anteriores, sempre contratou jogador. Comprou jogador do Atlético Goianiense, da Ferroviária de Araraquara, da base. Quer dizer, então, não custava o Endrick comprar um jogador desse? Mas aí, Emílio, até entendo o que você está falando, mas até eu que sou mais bobo. Exatamente. Eu não sou campeão, vendo o menino jogar, pelo amor de Deus. Aquele vídeo arrebenta. Presidente, nem precisava ser boleiro. Aquele vídeo quebra qualquer argumento. Falam que houve uma coisa burocrática, foi um problema burocrático. Eu não sei precisa saber, isso é importante. Hoje ele tem 17 anos, né? 16. Ele tinha acho que 9 quando passou no São Paulo. A gente só tem que olhar para trás. E eu não quero culpar, mas o que o Miller falou é verdade. Às vezes falta uma visão. Você olha, você fala, pô, isso aqui é diferente. Né? O diferente é diferente, você tem que olhar. Então eu acho que faltou, e eu só estou querendo saber o que tipo de avaliação foi. Que às vezes pode ser que na época... Por exemplo, o Miller falou uma coisa, que esse futuro fundo vai nos ajudar. Hoje tem grandes clubes que não formam jogador. Ele compra o jogador quase pronto. Ele vai no Londrina, ele vai não sei aonde, vai trazendo. O São Paulo não tem feito isso,
porque a prioridade do dinheiro ou é pagar a conta ou reforçar o time profissional. Com esse fundo, eu posso montar um sub-20, um sub-17, com alguns destaques que estão pelo Brasil. Não é roubar de outro clube, não. É uma questão de mercado. Negócio, Você vai lá, é negócio. negócio. Né? Hoje fazem isso. Então, São Paulo parou de fazer isso também. Então, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei assim, meu Deus, quantas coisas tem que fazer. Não é fácil. Mas nós estamos recolocando no trilho. Presidente, uma coisa que eu vi muita reclamação, até de jogadoras mesmo, Tá. né? Do feminino. Que o São Paulo acho que paga pouco, investe pouco. Como é que vai ser esse ano o futebol feminino? Até porque em vários jogos eu fui. Eu E sei, o time eu é bom. eu já tive lá, o time é bom. Pessoal, o que o torcedor precisa entender, eu gostaria muito que o futebol feminino fosse até mais competitivo. Até trouxemos a Formiga, que é agora com patrocínio e tal. Mas o problema, Mira, é o seguinte, nós temos várias prioridades. E nós temos que trabalhar a prioridade. Qual a prioridade maior do São Paulo nesse momento? É o futebol principal. E o futebol feminino é competitivo, é um time bom. Não chegou, não conquistou. Nós temos um basquete que vai disputar um título mundial na Espanha. São situações. Agora, todo o esforço, acreditem, todo o esforço de cada centavo que entra é para pagar a dívida do passado, alongar acordos e tentar manter o time Como é que era no competitivo. começo da gestão? Meu Deus. O financeiro chegava para você, presidente? Não dá, ele batia na porta, eu falei, morri. Porque ele entrava e dizia, ó, tem um oficial de justiça, vai penhorar, vai bloquear 5 processos na FIFA. Nós tínhamos o Cueva, o Kaká, quando voltou de Orlando, nós tínhamos o Thiago Volpe, um processo que não pagaram lá, o Tietê do Dinamo de Kiev. E eu juro, não quero culpar, responsabilizar, eu quero olhar, são fatos. O Tietê era 20 milhões O Tietê mesmo? era 25 milhões e não foi pago. Então você falou 4, qual é o outro? tinha um outro que eu estou tentando. Ah, não, o outro era nacional, era o Pablo, centroavante, que o Atlético Paranaense nós devíamos também. Então eram 4 FIFA e um nacional, que era o Pablo. O Pablo também é um jogador que foi comprado e o São Paulo, na época, acho que pagou 40% do valor e ficou essa pendência. Eu lembro que o presidente do Atlético Paranaense, eu ganhei a eleição, o Miller estava lá, tomei posse, chegou uma mensagem dele bacana. Parabéns, presidente. No dia seguinte, veio o oficial de justiça. Eu quero o meu do Pablo. Eu, porra, tão rapidamente, mas faz parte da vida. Né? Ô, presidente, antes do programa, eu estava conversando com o Tadei e nós estávamos falando da Copa São Paulo. E nós chegamos, curiosamente, foi uma coincidência. Eu virei para o Tadei e falei assim, pô, Tadei, tem um garoto no Atlético Paranaense, camisa 10, tal de Tiquete, né, que está jogando um bolão. O que você falou para mim? Eu ia falar a mesma coisa que a gente comentou na Copa São Paulo, né? E eu, curiosamente, eu vi esse jogador. Camisa 10? Camisa 10, o que falta hoje, né, no futebol brasileiro, né? De muita qualidade, mas que no meu ponto de vista, como eu falei para o Chico, vai sofrer um pouco porque ele é muito franzino. Muito franzino. E Mas vai ter que atravessar um processo Isso. Aí eu fui atrás. E o Atlético Paranaense agarrou o moleque. Já está preparando o moleque, está metendo vitamina nele, está dando mas é verdade, está fazendo um trabalho Porque de esse jogador fortalecer é mais barato, a musculatura. Né, Mais o jogador barato. mais barato é o jogador da base. E é Pô, Poço, 100% do Atlético. Por que o